Olá galera da turma 3001 e 3002, esse conteúdo é para todo o terceiro ano, ok? Vamos começar a nossa videoaula apresentando um pouquinho para vocês dos conteúdos que já trabalhamos em sala de aula, mas que vamos reforçar aqui para prosseguir no conteúdo. Então vamos aqui, terceiro ano. Bem, vamos começar aqui então falando sobre o tema que estamos explorando nesse bimestre, que é sobre industrialização. Esse é o tema que nós estamos trabalhando e vamos explorar nessa aula. Bom, nós temos aqui para essa primeira aula um panorama da industrialização, né? Primeiro vamos falar de forma generalizada, dando um panorama, e logo após vamos avançar nos slides para ver os contextos em separado, ok? Então, falando de industrialização, sabemos que é um processo que se iniciou com um evento denominado Revolução Industrial e que ocorreu na Inglaterra. Lembrando que a Inglaterra era, a essa época, né, vamos dizer assim, a ordem mundial em vigor, ou seja, era o país hegemônico que ditava as regras para o resto da Europa e para os demais lugares de sua influência. Então era um local bastante adequado para que se inaugurasse o evento da Revolução Industrial. Então, vamos ver que nós tivemos uma primeira revolução industrial que se iniciou no século XVIII, como já disse, na Inglaterra, né? E as características dessa revolução foi a utilização de energia a partir do carvão, ou seja, o carvão mineral, né? A Inglaterra possuía bastante jazidas e descobriu-se o poder energético, né, desse mineral, que iria alavancar, né, os processos mecânicos da Revolução Industrial. E também ela vai se caracterizar pela substituição de ferramentas simples, né, através de máquinas a vapor, ou seja, processos mecânicos utilizando a energia do carvão, né, para movimentar as máquinas. Isso se caracteriza certamente numa inovação para aquela época e num modo diferente de produção em que os processos vão possibilitar a aceleração da produção e também, de certa forma, um arranjo espacial diferente daquele dos modelos anteriores, como o artesanal. Depois tivemos, no século XX, uma segunda revolução industrial, ou seja, né, é um incremento a partir da primeira revolução, com a inserção de novos elementos, né, tecnológicos, né, com uma exploração maior, né, do espaço fabril e das tecnologias à disposição naquela época. Nessa segunda revolução, os países europeus todos vão embarcar na industrialização, né, na esteira da primeira revolução industrial. E essa industrialização vai se espalhar por toda a Europa e também vai atravessar, né, o oceano e vai atingir os Estados Unidos no continente americano. Okay? As características dessa revolução industrial é um outro tipo de energia que vai ser utilizado em larga escala, no caso aqui o petróleo, né, que vai com certeza dar um aumento, um incremento, né, na exploração, no uso, na utilização da energia para
movimentar as máquinas para suprir a demanda das fábricas. Então, o petróleo não que substituísse o carvão mineral aqui da primeira Revolução Industrial, mas ele passa a ser predominante nos processos fabris, ou seja, na utilização das estruturas das fábricas para o trabalho que ali se desenvolvia. Vamos ver nessa segunda Revolução Industrial uma diversificação dos produtos industriais, enquanto aqui, na primeira Revolução Industrial, nós tínhamos um foco só na indústria têxtil, praticamente, indústria de tecidos. Aqui nós vamos ver uma expansão, um alargamento da exploração de outras matérias-primas e, portanto, de outros produtos sendo oferecidos à sociedade. E o modelo de produção que se inaugura aqui nos Estados Unidos durante a segunda Revolução Industrial é o Fordismo, ou seja, um modelo capitalista criado pelo Henry Ford, que é um capitalista que utilizou esse modelo criado por ele nas fábricas de automóveis da Ford, um produto inovador para a época, produzido em escala industrial, formação de estoque, para oferecer à sociedade a possibilidade de adquirir esse produto tão desejado. Então, uma produção em larga escala, utilizando o sistema fordista de produção. Mais tarde falo um pouquinho mais sobre esse sistema. E por fim, uma terceira revolução industrial que se passa entre os séculos XX, final do século XX até o início do século XXI. Esse processo ele já é mais abrangente, ele deixa de ser um processo, um evento local, deixa de ser até um evento transcontinental para ser um evento mundial. Todo mundo agora participa em maior ou menor grau dessa terceira revolução industrial, que se iniciou no final do século XX, início do século XXI, englobando os Estados Unidos, toda a Europa Ocidental, Japão e China, e logicamente, isso se espraiando para o resto do mundo. Aqui a informação vamos dizer assim, um elemento estratégico muito importante, até mesmo porque na terceira revolução industrial nós vamos ter um alto uso de tecnologias de ponta, os parques industriais serão regidos pela tecnologia, e a informação é um elemento chave para essa terceira revolução industrial. E também vamos ter o uso de biotecnologia nas indústrias, nós vamos ter manipulação biológica, nós vamos ter nanotecnologia. Tudo isso é um retrato da industrialização desde a primeira até a terceira revolução industrial. Muito bem. Como que essa industrialização ela se deu de forma diferenciada no globo terrestre, ou seja, os países desenvolvidos eles têm uma tradição de vanguarda, vamos dizer assim, no uso das tecnologias e, portanto, também no próprio processo de industrialização. Então, nos países desenvolvidos, nós temos uma industrialização mais longa, que vai desde a primeira Revolução Industrial e se desenvolve nesses países até os dias de hoje. Temos também diversidade industrial, ou seja, o parque industrial é bastante diverso,
infinidades de produtos e cada dia inovações são, né, adicionadas, incorporadas aos processos produtivos para oferecer à sociedade os produtos que ela demanda. Ou seja, mais do que nunca hoje nós temos uma sociedade baseada no consumo, somos uma sociedade de consumo, e nesta sociedade, cada dia mais nós somos convidados, ou mais que isso, né? Convidado é, né, algo muito discreto para descrever esse assédio que nós sofremos, né, do capitalismo e do mercado para consumir os produtos, porque a indústria precisa funcionar a todo vapor e ela precisa de um mercado consumidor. Então, aqui nós vamos ter uma diversidade industrial que vai oferecer à sociedade todos aqueles mimos, produtos também necessários, entre o supérfluo e o necessário, né, toda sorte de mercadorias que serão consumidas de maneira, né, agressiva pela sociedade. As indústrias tradicionais, né, fazem parte desse processo, né, mas também as indústrias que utilizam grande tecnologia em seus processos. Já nos países subdesenvolvidos, né, a coisa muda de figura, porque, né, a industrialização, por ser tardia, ela aconteceu mais rápida, né, e num período mais recente, né, na segunda metade do século XX, ok? Ou seja, então, a partir da Segunda Guerra Mundial é que os demais países que não esses, né, passaram a investir no processo de industrialização para se tornarem independentes também, né, das importações, se tornarem independentes da tecnologia de outros países, independentes de produtos, né, fabricados em outros países. Então, diminui essa dependência, né, através da sua industrialização. Só que isso se deu de maneira mais rápida e num momento mais recente da nossa história. Bom, voltando aqui para a industrialização, as indústrias, elas necessitam, né, de uma estrutura para funcionar. Nós chamamos isso de fatores locacionais. O que é que pode atrair, por exemplo, um empreendimento industrial para algum lugar, né? É necessário que esse lugar ofereça esses fatores locacionais, ou seja, ofereça todos esses itens que nós estamos vendo aqui, ok? Então, os fatores locacionais, o que pode favorecer a instalação de uma indústria? Seria a presença do capital, porque o capital ele é necessário para tanto comprar o maquinário, quanto para contratar empregado, para comprar matéria-prima. Então, a presença do capital, é necessário capital, né? É necessário que neste local, né, haja uma presença de trabalhadores disponíveis, ou seja, força de trabalho, mão de obra, né, de preferência, principalmente nos moldes, né, da indústria multinacional, de preferência mão de obra barata. Também é necessário que neste local seja facilitado, esteja próximo o acesso à matéria-prima, seja facilitado, ou seja, a presença da matéria-prima, né? É preciso que haja também um potencial de consumo, ou seja, um mercado consumidor capaz de absorver toda a produção daquela indústria naquela localidade, nas adjacências, nos arredores ou no território que ela vai funcionar. Outro fator importante, né, de localização das indústrias é a oferta de energia. É preciso que neste local, né, não tenha problema de infraestrutura para oferecer energia para o funcionamento da fábrica, das máquinas, dos equipamentos, certo?
Então, energia é um fator indispensável, né, para a localização de uma empresa. Infraestrutura, né, que é, por exemplo, acesso por rodovias, né, e outros aspectos necessários para que essa indústria não fique no isolamento ou com dificuldade de, né, absorver matéria-prima e também de escoar a mercadoria. Água também é um fator importante, porque praticamente todas as indústrias, se não todas, elas utilizam água em seus processos produtivos, né? Em maior ou menor quantidade, em maior ou menor grau, mas elas utilizam água em seus processos produtivos. E um dos mais importantes, por isso mesmo está destacado aqui, né, os incentivos fiscais, que seria, né, a oferta de algumas vantagens que, né, o governo local oferece para essa empresa se instalar naquela localidade. Vamos pensar que aqui em São Pedro da Aldeia nós temos um centro de distribuição, né, que está sendo inaugurado lá em São Mateus, caminho, né, de São Pedro da Aldeia em direção a Rio das Ostras, por exemplo. Ali há uma instalação de várias empresas de distribuição, né? Então é muito provável que o governo local, né, tenha oferecido incentivos fiscais para atrair esse polo de distribuição para cá, porque senão outra cidade da região poderia, né, ser o vencedor nessa disputa. Por exemplo, né, Rio das Ostras, Araruama, né, Cabo Frio, enfim. Mas, com certeza, os incentivos fiscais oferecidos aqui foram suficientes para atrair esse polo de distribuição para a nossa região. Isso é muito importante, vai gerar empregos, né, e vai fortalecer a economia local, o desenvolvimento local. Muito bem. Incentivos fiscais, então, seriam, por exemplo, oferecer a área sem custo para essas empresas se instalarem, ou seja, né, se a área pertence à prefeitura, vamos supor que seja assim, ela é oferecida gratuitamente ou um preço simbólico, né, a fim de facilitar a instalação dessas empresas no polo de distribuição. Outro incentivo fiscal seria isentar, por exemplo, de impostos municipais, no caso aqui, essas empresas por um período de 10, 15, 20 ou até 30 anos. Né? Elas precisam de vantagens para se instalar nesse local, porque também o custo de instalação é alto, o custo operacional é alto, e tudo isso vai pesar também nas negociações. Né? Então, o governo municipal com certeza ofereceu incentivos fiscais que são contrapartidas à instalação das fábricas neste local. Muito bem. Poderia ser também, por exemplo, o afrouxamento de alguma lei ou de alguma exigência na área ambiental para a instalação dessas empresas no polo de distribuição. Por exemplo, fechar um pouquinho os olhos para alguns impactos ambientais na área, né? Agilizar dentro da competência do município a liberação de licenças ambientais e assim por diante. E, em último caso, mas não nesse por ser em escala municipal, mas se fosse, por exemplo, em escala federal, onde o governo federal tem esse poder, flexibilizar questões trabalhistas, ou seja, né, diminuir as garantias de trabalho, né, para que o empregador, no caso, né, o capitalista, o dono, né, do capital, o dono das empresas, das estruturas, pudessem, por exemplo, né, ter flexibilidade na questão, na relação, né, empregador e empregado, né?
por exemplo. Poderia também, no caso se fosse a nível federal, essa demanda, isentar os impostos que oneram as folhas de pagamento, assim por diante. Beleza. Fatores locacionais para a instalação de indústrias, isso ficou bem compreendido aqui. E nesse panorama também nós temos um pouquinho da história da industrialização brasileira, né? Lembrando que eu me referi, né, às revoluções industriais e também dei aqui uma orientação sobre como a industrialização ela se espalhou nos países subdesenvolvidos, ok? Em que nos países subdesenvolvidos essa industrialização é bem recente, né? Porque ela foi tardia e também aconteceu de modo mais rápido, né? De modo mais rápido. Então, muitas vezes nós vamos ver no território a distribuição, né, das áreas industriais de forma desordenada por causa disso, né? Não houve tempo, né? A industrialização brasileira ela passou por algumas, né, etapas dentro da linha do tempo, ok? Década de 1930 até 1950, de 1950 a 1970, né, 1980, 1990, 2000, e cada uma dessas décadas vai ser caracterizada por uma forma dessa indústria se estabelecer, ok? E quais as consequências, né, dessa industrialização em cada tempo especificamente, ok? Isso a gente vai ver agora nos contextos mais específicos. Então, lembrando aqui, no contexto específico da Revolução Industrial, nós temos, né, a primeira revolução. Aí aqui nessa imagem a gente pode ter uma visão de como eram as primeiras fábricas, ou seja, os primeiros arranjos espaciais, né, de produção capitalista, de produção fabril, de indústria propriamente dita, ok? Então essa imagem que nos remete, né, à primeira revolução industrial que ocorreu na Inglaterra, onde a gente pode ver a presença de máquinas e, logicamente, naquele primeiro momento, ainda a presença bastante significativa de trabalhadores, de pessoas trabalhando na operação das máquinas. Eram máquinas ainda muito simples, muito rudimentares, né? Era um processo mecânico onde tinha que ter uma interação muito grande, né, com o operador da máquina, ok? Então, por exemplo, né, o uso do carvão, né, o uso do carvão nessas máquinas teria que ser operado, com certeza, manualmente, né? Alguém alimentando as caldeiras com uma pá, jogando carvão ali, monitorando, talvez com um medidor qualquer, né, um termômetro instalado na máquina, o grau de temperatura, etc. Porque é o vapor que fazia com que as máquinas funcionassem, né? Por que se chama de revolução industrial? Porque revolucionou a forma de se produzir os bens que a sociedade consome, ok? Se antes no modelo artesanal nós tínhamos, né, um processo lento, né, sem nenhuma padronização, né, cada artesão ele tinha, né, uma forma muito personalizada de fazer o produto. Aqui nós vamos ter, de certa forma, o início da padronização, né? E com padronização também é possível se medir quantitativamente, ou seja, né, a quantidade de produto que se fabrica num dia, numa semana, num mês, num período de tempo, e também a qualidade desse produto. É possível fazer isso. Já que as máquinas trabalham, a equipe fica mais livre também para fazer inspeção nas mercadorias, etc. Ok? E também aceleração da produção, né? Em muito menos tempo se produz uma quantidade infinitamente maior que aquela no processo artesanal e também na manufatura. A segunda revolução industrial já é, né,
um avanço, né? Imagine aqui esse espaço fabril da primeira Revolução Industrial comparado com esse aqui da fábrica, né, da Ford, ok? Você vê que os galpões são imensos, que são bastante iluminados, né? Tem uma estrutura grande e tem, de certa forma, equipamentos aqui que são utilizados de forma mais avançada na fabricação do automóvel. Você vê que aqui eu tenho um operador só, né? Talvez fazendo um monte, né, de processos aqui, ok? Bom, a gente já viu que essa segunda revolução industrial aconteceu quase um século depois, né, no século XIX, não só na Europa, principalmente na Inglaterra, mas como no restante da Europa, mas também se estendendo aos Estados Unidos, ou seja, né, uma transcontinentalização da indústria. Carro-chefe da energia aqui é o petróleo, e o Fordismo é o sistema de produção que foi inaugurado para essa segunda revolução industrial. E a terceira revolução industrial é aquela que nós já conhecemos, né, a mais recente, que se inicia, né, mais ou menos na segunda metade do século XX e se estende até os dias atuais, né, século XXI, em que Estados Unidos, Europa Ocidental, Japão e China são os grandes protagonistas desta terceira revolução industrial, ok? São os países mais industrializados do mundo. E as grandes inovações vão acontecer exatamente nesses países, Estados Unidos, Europa, né, no caso Europa Ocidental, Japão e China, né? Ao falarmos de Europa e de industrialização, sabendo que a Europa é o berço da industrialização, devemos nos lembrar que a Europa é dividida em duas partes, né? Nós temos aqui o mapa da Europa, vou tentar dar um zoom aqui para melhorar a imagem. Então está aqui o mapa da Europa. E então vamos dizer o seguinte, que se nós traçarmos aqui uma linha, né, mais ou menos aqui, por aqui, a câmera vai congelar um pouquinho, que eu vou usar um programa aqui rapidamente. Então vamos ver aqui, se nós utilizarmos, por exemplo, uma linha mais ou menos aqui, nós vamos ver que dividimos a Europa na parte ocidental. O que significa Europa Ocidental? A Europa que está a oeste do território, né? Dividimos o território ao meio, a oeste, né? Ou seja, a oeste do território nós vamos ter oeste, que é o mesmo que Ocidente. Nós vamos ter a Europa Ocidental, tá? Do lado de cá nós vamos ter o leste. No mapa vai estar sempre do lado direito de qualquer representação, também chamado de Oriente. Então, portanto, Europa Ocidental deste lado, Europa Oriental daquele lado ali, ok? Então, voltando aqui para a nossa sala de aula. Bom, já expliquei sobre a industrialização e a forma diferente como ela se desenvolveu nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos. Aqui aconteceu num tempo de longa duração, que percorre o tempo da primeira Revolução Industrial até o momento atual. Aqui ocorreu recentemente e também de forma muito rápida, né? Uma certa vantagem aqui é que, por ter sido, né, recentemente, essa forma mais rápida foi possível porque as tecnologias e os processos, né, já
já estavam disponíveis aqui para serem utilizados, ok? Então vamos lá, avançando. Os fatores locacionais nós já descrevemos eles, né? A importância do capital, presença do capital, mão de obra, né? De preferência barata, matéria-prima, né? Para que, né, a fábrica possa funcionar, são os insumos para a produção de mercadoria, mercado consumidor, né? Não adianta você produzir qualquer coisa se não houver um mercado consumidor, energia, né, para garantir o funcionamento das fábricas, infraestrutura, né, ou seja, pavimentação de estradas, acesso e tudo mais, né, canalização de rede de água, esgoto, tudo isso faz parte de infraestrutura, eletricidade, água e incentivos fiscais. Esse é, né, o fator dourado, né, para a localização das empresas. Aqui já falamos um pouquinho, né, mas vamos agora especificamente falar de industrialização brasileira, mas vamos fazer isso na próxima aula. Para não ficar muito extensa, nós vamos partir daqui na próxima aula falando sobre industrialização brasileira, tá? Destacando, né, a forma como ela se deu, como se desenvolveu em cada uma das décadas, né, e quais foram as consequências, né, o que cada uma dessas décadas gerou no sentido de trazer o Brasil para um lugar de destaque também no mundo com relação à sua estrutura industrial. O Brasil é um país também muito industrializado, né? Nós temos grandes parques industriais e nós vamos falar isso nas próximas aulas. Mas antes, nós vamos ver esse resuminho aqui sobre Revolução Industrial, né? Foi um processo de grandes transformações, isso já sabemos, né? E essas transformações foram econômicas e sociais e elas começaram na Inglaterra no século XVIII, né? Por que que foram grandes transformações, portanto, revolução? Revolucionou também o espaço, né, geográfico dessas regiões, ok? As cidades foram surgindo, né, ao redor das indústrias, né, ao redor também das jazidas de carvão, enfim, né, foi havendo uma atração da população do campo para a cidade em busca de emprego nas fábricas, né? Esse modo de produção se espalhou por grande parte do hemisfério norte durante todo o século XIX e início do século XX, né? Por que chamamos de Revolução Industrial esse processo? Porque levou à substituição de ferramentas simples, né, por máquinas mais complexas e também, né, a substituição da energia humana, que era algo exclusivo dos processos anteriores, né, para a energia motriz, aquelas, né, que são produzidas através de máquinas, ou seja, né, o movimento mecânico das máquinas, dos equipamentos, fazendo o trabalho que os braços humanos antes faziam, ok? Beleza, então isso substitui todo o processo de fabricação artesanal pelo sistema fabril, né? A produção também vai ser em larga escala, ou seja, né, proporcionando maior quantidade de produtos, né, e também, de certa forma, conferindo um certo padrão a essas mercadorias. Essas nações se transformaram em predominantemente industriais e suas populações se concentram cada vez mais nas cidades. Então, interessante essa observação, para nós observarmos que a industrialização também, além de ser o grande motor da economia,
ela foi uma das grandes alavancas para o processo de urbanização. Por quê? Através da industrialização, né, as cidades foram crescendo, ganhando estrutura, como hoje nós conhecemos. Ok, gente? É isso aí, espero que essa aula tenha alcançado, né, o objetivo e que vocês possam em breve realizar uma avaliação ou alguma atividade que nós vamos passar nesse ambiente virtual de aprendizagem. Aproveitem para estudar, essa aula pode ser vista e revista mais de uma vez, essa é a vantagem, né, nesse momento em que você pode rever essa aula e também você pode tirar dúvidas com o professor, ok? Estamos aí e contem conosco. Um grande abraço a todos e até a próxima aula, ou seja, até o próximo assunto. Grande abraço.